Olá, amigos do Força Psi! Hoje, The Witcher 3 vai te ensinar a ser um pai mais saudável. Saudações, amigos do Força Psi, o nosso canal nerd sobre psicologia. Meu nome é Guga Ferrari, eu sou psicólogo e nerd, e hoje eu vou falar de videogame. Fazendo um parênteses aqui sobre a questão do game, por que os videogames são tão atraentes para as pessoas? Porque eles geram recompensas pequenas e constantes. Por quê? Porque o ser humano ele é motivado com recompensas, com elogios, com ganhos, com vitórias. E quanto mais a gente ganha, mais a gente sente vontade de fazer algo. Quanto mais a gente é qualificado, quanto mais forte a gente fica. Por isso que nos games a gente sobe de nível, fica mais forte, ganha novas habilidades, ganha novos equipamentos. Né? No caso de jogos de esporte, conquista para o time jogadores mais habilidosos, e isso vai fazendo a gente querer continuar jogando. Ao contrário do que se pensa, isso também se aplica à nossa vida. Porque as pessoas muitas vezes acham que a crítica vai fazer o outro crescer. É claro que uma crítica construtiva e conversada de uma forma não agressiva, ela ajuda as pessoas. Mas toda vez que você dá feedback a alguém, você primeiro fala dos pontos que ela pode melhorar e, por fim, você fala dos pontos que você gosta nela, para ela sair daquela conversa motivada para fazer melhor, porque as pessoas se motivam com elogios. Crítica e cobrança só faz paralisar a própria pessoa. E quando a gente é criado desde pequenininho, sendo criticado o tempo todo, ou cobrado, a gente se acostuma a ter muito medo de errar. A gente se acostuma a só fazer as coisas se achar que a coisa vai sair perfeita. E aí é um estímulo para não fazer, porque, ora, se eu fizer, eu posso ser, não aceito, rejeitado, então é melhor não fazer, melhor não errar. Se eu fizer, eu tenho que fazer certo. E a gente recebe isso quando a gente é criança dos nossos pais, mas quando a gente fica mais velho, nós mesmos já fazemos isso com a gente, que é nos criticando. Então, vamos aprender com os videogames e, para que você motive alguém, é importante você qualificar essa pessoa. Por isso que games sempre te recompensam com equipamentos, com musiquinhas, com parabéns, né? Tem muita coisa, né, que estimula, sonzinhos agradáveis. Então, isso é algo que a gente pode trazer para a gente. E seres humanos mais saudáveis são bastante elogiados. E aí eu não digo elogio falso não, tá, gente? Tô falando de elogio sincero, você elogiar uma pessoa. Porque se você não elogia as pessoas normalmente, muitas vezes você tem dificuldade de elogiar. Porque as pessoas têm qualidades e defeitos. Tem gente que só enxerga os defeitos, mas é importante enxergar as qualidades. Falando agora da franquia The Witcher. The Witcher é uma série de livros escritos pelo diretor polonês Andrzej Sapkowski e são livros muito famosos na Polônia. Eles são considerados, para o polonês, livros importantíssimos para a cultura deles, porque são livros de aventura e fantasia, mas que têm forte raiz na mitologia e folclore eslavo, que é aquela região lá da Polônia, da Rússia, né, aqueles países. Para o polonês, os 8 livros da série The Witcher, ele tem o status que o Senhor dos Anéis tem lá para o pessoal lá do Reino Unido, da Inglaterra, né, que é um clássico de um inglês. Por causa disso, empresários da indústria de games, que são poloneses, que fundaram a CD Projekt Red, compraram, né, os direitos para fazer games desses livros e fizeram 3 jogos até o momento. 2 deles são jogos mais antigos, então como a tecnologia não era tão avançada, eles não ficaram tão populares. O terceiro jogo, que é um jogo de
lançado em 2015, é um jogo já lançado para a geração anterior de videogames, do PlayStation 4, por exemplo. E por ser de uma tecnologia mais avançada, ele ficou muito popular, até porque ela já estava melhor estabelecida, ela pôde investir bastante nesse game. Então o game, ele é como se fosse um filme. Ele tem atores, ele tem roteiristas, e roteiristas que tiveram um grande desafio, tá? De escrever o final da história que o próprio escritor não colocou nos livros. Então o game, ele vai além dos livros. Isso não é tarefa fácil, tá? Tem que ter muito talento e amor pela franquia para fazer uma coisa dessa. Mas todos lá, né, na sua grande maioria, são poloneses e adoram a franquia The Witcher, que aqui no Brasil é traduzido como bruxo. O bruxo, que é o protagonista dessa série, chama-se Geralt de Rivia. Não é bruxo tipo Harry Potter, que faz magia, tem varinha mágica, nada disso. Ele é muito parecido com um personagem muito famoso da Marvel, né, que é o Wolverine. Ele é um mutante que tem as habilidades humanas super desenvolvidas. Então ele tem super visão, ele tem super audição, reflexos muito rápidos, mais força que um ser humano comum e um fator de cura muito mais veloz que o nosso. Por que ele tem essas habilidades? Porque a mutação dele foi feita quando ele era criança por feiticeiros que faziam experimentos genéticos com meninos órfãos. E ele tem esse histórico e ele é inclusive discriminado por essa sociedade na qual ele vive por conta dele ser mutante. Coisas acontecem na história que fazem com que ele se depare com uma criança, que é uma menina, chamada Ciri, que também, quando ele a encontra, ela está na condição de órfã, e ele decide cuidar dessa criança. Ele não é pai dela, mas ele funciona como uma figura parental. E figuras parentais não precisa ser o seu pai ou sua mãe de sangue, mas pessoas que tiveram forte influência na sua criação. E o Geralt de Rivia, ele passa a ser para Ciri uma espécie de pai. Por que essa contextualização? Porque o game The Witcher 3 Wild Hunt, um jogo de muito sucesso, ganhou vários prêmios desde 2015, arrecadou uma infinidade aí de dinheiro. Esse jogo, você joga ele de forma que você pode ter 3 finais diferentes. 2 desses finais, a Ciri, que é a pessoa que você cria, ela é vitoriosa, e em um desses finais ela perde e ela morre. Então, dependendo das suas escolhas no jogo, das suas atitudes, daquilo que você fizer com ela, vai interferir diretamente no final desse jogo e de como ela vai atuar quando ela se deparar com um grande desafio. E aí, meus amigos, eu lembro da análise transacional novamente, em que a gente tem aquele triângulo dramático de Karpman, que é uma relação entre papéis patológicos, porque nenhum desses papéis é saudável, que é o perseguidor, o salvador e a vítima. E se você no jogo atuar como salvador dentro desse triângulo, um salvador precisa, para ser salvador, de uma vítima. Então, ainda que a pessoa não seja vítima, ele precisa reduzi-la a esse papel de vítima. Então, o salvador, geralmente, ele fica variando entre salvador e perseguidor. Perseguidor na hora de criticar. Olha aí como a crítica, como eu estava falando dos games, né? Que a crítica faz com que você não faça as coisas, a sua autocrítica e a crítica de outras pessoas faz com que você não faça as coisas. E o elogio te motiva. Pais salvadores e perseguidores raramente elogiam, porque eles exigem que aquela vítima seja perfeita. Como ninguém consegue ser perfeito, a vítima sempre vai ter defeitos, logo vai ser falha, logo é melhor não fazer a errar. E é isso que a criança aprende quando ela tem pais que a colocam como na condição de vítima. Ela aprende que fazer é muito arriscado, porque eu posso errar e aí meus pais não vão me aceitar, meus pais não vão me amar. E a gente cresce e aprende a fazer isso com nós mesmos. A gente não precisa mais de ninguém. Nós mesmos nos criticamos, nós mesmos nos cobramos e nós mesmos impedimos que a gente atue e faça coisas na vida. Porque a crítica não deixa a pessoa fazer. É o elogio que faz a pessoa ficar motivada. São as recompensas lá do game que faz a pessoa continuar jogando videogame. Então, quando você atua lá no Geralt de Rivia, dentro do jogo The Witcher 3, como um pai salvador ou um pai perseguidor, criticando a Ciri ou fazendo
fazendo coisas pela Siri que ela deveria estar fazendo, porque essa é a definição de salvador. O salvador, ele faz aquilo que a outra pessoa deveria estar fazendo, ou seja, ele tira a vitória daquela pessoa. Ele se intromete de forma que a pessoa fique incapacitada, não faça nada e ele faça tudo por ela. Então não é caridade, não é bondade, não é legal ser salvador de ninguém. Um pai saudável, ele vai ensinar ao seu filho a se virar sozinho, a ter suas conquistas. Ele vai elogiar esse filho, vai elogiar a capacidade que ele tem para superar aí os desafios que ele precisar, porque todos nós temos desafios pessoais. E não importa, por mais que você ame o seu filho ou sua filha, sua irmã, seu irmão, sua mulher, seu marido, você não vai conseguir salvá-los da vida. Eles precisam vencer os seus próprios desafios. Então a condição de salvador, ela é ruim sim, ela não é boazinha. E se você atua como um pai super protetor com a Siri, fazendo com que ela não tome as decisões por ela mesma, que ela não resolva os seus próprios problemas, que você fica interferindo ou querendo o tempo todo estar do lado dela para fazer tudo com ela, se você seguir esse caminho, a sua filha no jogo vai morrer. Além disso, se você for muito crítico, não deixar que ela expresse os seus sentimentos, não deixar que ela ponha pra fora, estimular que ela se sinta culpada, se você fizer isso, ela também vai morrer. Porque você vai estar no polo do perseguidor ou no polo do salvador. Quando você trafega nesses dois polos, o final que você vai ter no jogo The Witcher 3 é ela morrendo. Para que isso não aconteça na sua vida e no jogo, o antídoto é sempre você cuidar da sua vida. Você cuidar de você. Você jogar a sua energia nos seus projetos, nos seus sonhos, nas coisas que você quer mudar e melhorar na sua vida e parar de ficar tomando conta de coisas que não são da sua responsabilidade. Muitas vezes a gente vê adultos sendo tratados como crianças, sendo que quando uma pessoa passa de 18 anos, ela já é adulta. Ela não precisa mais de papai e mamãe fazendo tudo. Hoje em dia, é comum você ver homens e mulheres de 30 anos sendo tratados como adolescentes. E a adolescência acabou lá nos 17. Então, meus amigos, se vocês identificam que vocês têm essa relação de se responsabilizar pela felicidade do outro, achar que você vai resolver a vida das pessoas que você ama, que você vai cuidar de tudo e vai impedir que os seus filhos ou seus entes queridos sofram, perca essa ilusão. Você só tem poder de gerenciar a sua própria vida. Pegue a sua energia e cuide de você. O seu exemplo vai servir de inspiração para as pessoas que te amam e elas vão copiar a pessoa que você for. Eu encerro esse vídeo pedindo que vocês curtam os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que podem ser ajudadas com essas questões de psicologia. E nos vemos na próxima semana com mais Força Psi!